Oi pessoas, então, mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre alguns livros que foram, assim, muito hypados em 2021. No caso eu vou comentar só os livros que eu li, porque não tem motivo nenhum pra comentar livros que eu não tenha lido, porque eu não tenho nenhuma opinião sobre eles, não é mesmo? Mas antes de começar o vídeo, eu já quero pedir pra vocês deixarem um like aqui embaixo, que me ajuda bastante, de me seguir em todas as minhas redes sociais e de se inscrever aqui no canal. Vamos começar? Vamos dar minha opinião e torcer pra não levar uma pedrada quando eu sair na rua, né? Porque aqui tem polêmica. O primeiro livro que eu vou comentar com vocês é um livro que eu não tenho aqui comigo, né? Por vários motivos, mas enfim, é Sombra e Ossos. Esse livro, ele hypou muito por conta da série, saiu a adaptação pela Netflix, e aí depois disso saiu o box, todo mundo comprou desesperadamente o box, comprou a nova versão do livro e um monte de coisa, porque saiu versão nova, saiu versão da série, nossa, foi uma coisa. E eu li esse livro ano passado justamente porque eu sabia que iria ter a adaptação dele, né? Uma amiga chegou pra mim e falou, tipo, vamos ler juntas, porque vai ter adaptação e tal. E aí acabou que fui só eu que li o livro. Mas pequenos detalhes, eu ainda li o livro e o que eu achei do livro. Eu gostei bastante da história, né? O livro ele vai contar a história da Lina. Eu não lembro direito o que fala o livro, mas sei que ele vai contar a história da Lina e que ela acaba sendo reconhecida como uma conjuradora da luz. Aí tem toda uma profecia lá, conjuradora da luz e blá blá blá. Profecias e é isso aí. E aí, cara malvado, luta, guerra, um monte de coisa assim, resumindo bem o livro. E assim, gente, o que eu achei desse livro? Eu gostei, é uma história boa, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas, mas a escrita da autora, por Deus, a escrita da autora é um saco. Tipo assim, eu li o livro bem rápido, eu levei 4 dias pra ler ele. E tipo assim, é um livro de 300 páginas. Mas eu ainda li o livro bem rápido, porque eu realmente estava muito entretida com a história. Mas toda vez que eu tinha que começar um novo capítulo, eu já tava tipo, meu Deus do céu, mais um capítulo. Porque, tipo assim, eu e a minha amiga, a gente se programou de ler uma quantidade certa de capítulos por dia. Então eu acabei, assim, indo lendo a quantidade de capítulos que eu tinha que ler por dia. E eu ficava tipo, ok, eu tenho que ler mais um capítulo pra cumprir a meta do dia. E tipo assim, eu ainda me diverti bastante com a história, eu gostei, eu surtei, eu fiz um monte de coisa. Mas ainda assim foi um livro que foi muito puxado pra mim, porque eu realmente assim não me apeguei muito à escrita da autora. Inclusive, eu resolvi não ler os outros livros por conta disso, porque a escrita da autora realmente não funcionou muito pra mim. Embora eu tenha curiosidade de saber como que termina todas essas... Quer dizer, eu tinha, agora não tem mais. Não vi adaptação nem nada, mas enfim... eu me perdi porque a escrita da autora realmente não funcionou pra mim, e eu também não pretendo ler Six of Crows, que foi o livro dela que mais hypou, né, hypou Sombra e Ossos e hypou Six of Crows esse ano também, hypou muitíssimo, e assim, não tenho vontade de ler, mesmo que seja uma duologia, justamente porque a escrita da autora não funcionou pra mim. Vamos falar de um livro agora, que é o seguinte, ele divide opiniões de muita gente, e ele hypou por um único motivo: o preço, que é A Garota do Lago. A Garota do Lago, não, A Garota do Lago. Eu já comentei sobre A Garota do Lago aqui algumas vezes, tanto que no meu último vídeo que eu tava vendo notas de livros que eu não gostei no Scooby, que você pode assistir clicando no cardzinho aqui em cima, eu falei sobre A Garota do Lago, eu falei bastante, né? Então assim, esse aqui é um livro que o que acontece? Ele é um bom livro, eu gostei da história, eu dei 4 estrelas pra ele, mas foi só porque, tipo, eu tava muito na vibe de ler thriller e, assim, esse aqui é um livro que é um thriller e eu gostei da construção de certas coisas e tal, mas ainda assim é um mistério extremamente fácil de ser resolvido. Pelo menos pra mim o mistério foi muito óbvio. No segundo capítulo eu já sabia quem é que tinha cometido o crime. Então pra mim foi um livro meio, tipo, sabe, não tem muito mistério aqui, mas ainda assim foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu gostei da escrita do autor e eu até queria ler outros livros dele, mas eu fiquei meio receosa porque eu achei esse livro muito fácil de ser resolvido, então eu tô meio assim pensando se vou ler outros livros dele ou não, por medo de o mistério também ser muito fácil de ser resolvido. Eu conversei com algumas pessoas no Twitter e elas disseram que, tipo, que os outros livros do autor são melhores, que o mistério não é tão fácil, e que ele tem outros livros que são muito bons, e esse aqui é só um que hypou muito porque ele é barato. Enfim, é isso. Mas se você começou a ler thriller agora, ou quer começar, eu recomendo começar por A Garota do Lago, porque ele é um livro que ele é bem simples, né? Eu achei o mistério bem fácil de ser resolvido, porque eu já tinha lido alguns outros livros do gênero thriller, mas se você não leu, talvez seja bom começar por esse aqui, porque ele é um livro que não tem um linguajar tão pesado, ele
Assim, a história ainda assim é pesada, mas o linguajar do livro não é tão pesado, não tem muita coisa focada no lado policial mesmo, porque aqui a gente vê a visão da menina que foi assassinada e da jornalista que está investigando o caso dela. Então é uma linguagem mais de boa. Eu já li livros que quem narrava tudo era policial, então assim, é um linguajar bem diferenciado. Então se você tá começando, eu recomendo começar pra Grota do Lago, porque ele é bem de boa. O próximo livro que eu vou falar, eu tenho um vídeo aqui no canal que é inteiramente sobre ele, que você pode ver a minha opinião lá, tá? Que vai estar aqui nos cardzinhos também, que é Enquanto Eu Não Te Encontro. Esse é um livro que eu fiz, não vai dar pra ver porque a luz tá bem estourada, vamos botar aqui, deu. Esse é um livro que eu fiz várias marcações e ele hypou muito no BookTok, tipo, ele foi lançado em julho e desde julho é um livro muito hypado. Vários booktokers que eu sigo estão indicando muito esse livro recentemente. E muito bom que esse livro tenha hypado, porque ele é um lançamento de autor nacional, né? É o primeiro livro do autor que sai para uma editora, se eu não estou errada. Eu sei que ele tem um e-book, mas se eu não me engano, esse aqui é o primeiro que sai para uma editora. O autor venceu um concurso todo e tal lá, então assim, muito interessante. Mas a minha nota para esse livro foi 3 estrelas. Eu gosto de livros que têm referências ao mundo aqui fora, o mundo que a gente vive, mas esse livro pra mim se ultrapassou demais nisso, era tipo 2 referências por página, isso já tava me sufocando de tanta referência, e algumas que até não entendia, porque, tipo assim, eu acompanho uma galera do mundo pop, mas eu realmente não sou ligada, tipo, eu acompanho de ouvir as músicas, mas eu realmente não tô ligada no que acontece, sabe? Sim, tem que ser uma pessoa que eu gosto muito pra eu procurar muito a fundo o que tá acontecendo com ela. Eu tenho que estar muito obcecada pela pessoa. Então, assim, muita referência eu fiquei meio tipo, sabe? E aí eu fiquei meio assim, né? Tipo, não tem problema eu não entender as referências, mas ainda assim o livro tem referência demais. E eu senti que uma parte do livro foi como se eles simplesmente tivessem cortado fora uma parte da história. Porque ficou um vazio, ficou uma coisa faltando, né? O livro ele é bem pequeno, ele tem 200 páginas. A história não é ruim, mas ainda assim é um livro que eu senti que ficou faltando uma coisa que o autor poderia ter explorado mais e ele não explorou. E eu espero que no próximo lançamento dele, que eu com certeza vou ler, porque eu gostei bastante da escrita do autor, ele explore outros lados da história que ficaram faltando nessa aqui, né? Não tô dizendo que o autor vai lançar uma continuação desse livro ou coisa assim, mas eu espero que, né, no próximo lançamento dele, o que aconteceu aqui não ocorra, porque eu não curti muito. Vi muita gente que deu 5 estrelas, mas acabou que não funcionou muito pra mim. Mas ainda assim tem um monte de frases bonitas pra marcar, tanto que eu marquei quase que o livro inteiro. E agora, o livro que eu vou comentar, ele hypou também no TikTok, e eu fiquei tipo, eu já queria esse livro há muito tempo, e quando eu comecei a ver algumas pessoas falando mais sobre ele no TikTok, eu falei, vem aí, comprei ele na Book Friday, que é Amor e Gelato, da Jenna Evans Welch, não sei, da Jenna, ela mesma, a maior de todas. E o que acontece? O que eu achei de Amor e Gelato? Eu dei 4 estrelas, mas por um motivo. Esse livro aqui, ele trata de alguns assuntos muito importantes, tá? Ele trata de assuntos bem importantes, ele tem gatilhos e tal. Mas eu tinha uma visão da história que acabou que não foi o que aconteceu. Quando eu li a sinopse pela primeira vez, eu achei que a Lina, ela ia pra Itália com um diário em busca do pai dela. Só que, tipo, eu achei que ela realmente, a história se passaria com ela buscando pelo pai dela, porque eu tinha lido em algum lugar que era sobre isso o livro, mas na verdade não, isso é uma coisa que acontece de fato no livro, mas não é como eu imaginei que fosse ser. Ainda assim foi uma história que eu me diverti bastante, eu tava meio de ressaca quando eu li, então eu sei que eu poderia ter aproveitado a história muito mais e espero um dia poder reler, mas ainda assim, eu gostei da história, eu gostei muito da imersão, porque eu realmente senti como se eu estivesse na Itália, eu achei maravilhoso, agora eu estou obcecada com ir para a Itália, gente, eu preciso muito ir para a Itália, tipo, urgentemente, Jenna Evans, pague a minha passagem para a Itália, porque você fez isso comigo. Eu gostei bastante da história, eu só achei que, né, era diferente, então acabou que eu não senti tudo que eu achei que eu ia sentir, e também porque esse livro, ele é mais 12, então o romance ele é um pouquinho mais fraquinho, tem um desenvolvimento legal, mas ainda assim ele é mais leve, então isso foi um motivo também de eu ter dado 4 estrelas, porque eu achei que ia ter um desenvolvimento bem maior disso, mas não teve. Então assim, eu ainda quero ler os outros 2 livros da autora, que é da mesma coleção, que é Amor e Sorte e Amor e Azeitonas. Eu tô louca pra ler, louca. Se alguém quiser me mandar o box, eu estou aceitando, porque eu quero muito ter o box na minha estante e eu quero muito ler os outros 2 livros, porque eu gostei da escrita da autora. Mas ainda assim, esse aqui foi um livro que eu esperava, achava que ia ser outra coisa, mas mesmo não sendo o que eu achei que ia ser, me surpreendeu bastante, eu gostei.
E é isso, esse aqui é um hype que valeu a pena na minha opinião. E agora eu vou dar a menção honrosa a um livro que hypou em 2020. Em 2021 ainda foi um pouquinho comentado, mas tipo, bem lá no início, e foi bem pouquinho assim, porque ele foi mais comentado em 2020 mesmo, que eu não li em 2020, que eu queria ler antes de ser hypado. Não consegui ler, mas esse ano veio muito aí. Só uma menção honrosa esse livro mesmo, que é Teto para Dois. O que foi Teto para Dois, gente? Eu não sei nem o que eu digo pra vocês. Eu dei 4,5 pro livro. Eu ainda estou me decidindo se eu vou manter o meu 4 ou se eu vou dar 4,5. Porque quando eu li o livro eu senti uma coisa, depois que eu terminei ele eu falei, meu Deus do céu, como assim? Esse livro é simplesmente uma obra de arte, ele é perfeito. Eu fiquei simplesmente apaixonada por essa história. Uma coisa que eu achei que ia ter bastante no livro e não teve, era aquela questão da conversa da Tiv e do Leon por meio de post-its. É tipo uma coisa que aparece muito pouco e foi vendido, entre aspas, como se fosse, tipo, grande parte do livro, e na verdade não. Mas ainda assim, esse livro ele é simplesmente impecável, tá? Ele é muito bom, os personagens são incríveis, tem um monte de gente babaca? Tem, mas ainda assim, a maior parte dos personagens são incríveis, tem um desenvolvimento muito legal, a Tiff e o Leon são personagens, tipo, simplesmente apaixonantes, a história entre eles, como tudo acontece. Gente, eu poderia falar bem desse livro muito, por muito tempo, por horas, eu falaria por horas bem desse livro, de tanto que eu gostei dele, tá? A escrita da autora, impecável. Tudo impecável nesse livro, fora essa questão de que eu achei que ia ter mais essa conversa no post-it. Fui ludibriada, fui tapeada, porque teve bem pouco, mas ainda assim esse livro ele é muito bom, tá? E é sobre isso. E tem vários gatilhos também. Esse aqui tem vários gatilhos, tá? Esses foram os livros que eu tinha. Eu tenho que realmente aprender a ajustar essa luz melhor. Esse aqui são os livros que eu tinha aqui pra comentar com vocês, que hyparam este ano. E ano passado, um pouquinho assim. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, que me ajuda bastante, de me seguir em todas as minhas redes sociais. E eu vejo vocês no vídeo da semana que vem. Tchau!